E aí, pessoal, tudo bem com vocês? 12 de janeiro de 2023. Vou começar a colocar a data aqui na descrição do vídeo, tá bom? E hoje vou falar para vocês aqui sobre o silêncio do José Múcio Monteiro, ministro da Defesa do Lula, e dos três comandantes generais das Forças Armadas Brasileiras, principalmente do Exército, né? Após o atentado fascista, por meio de ataque terrorista coordenado contra os três poderes em Brasília do último dia 8. Né? Então, o ministro da Defesa e os coronéis das Forças Armadas estão calados, já entra aí para o quinto dia, né? E eles estão calados, não deram nenhuma declaração. Esse vídeo está indo pro ar na manhã do dia 12 de janeiro. Né? Se nesse momento eles não estiverem falando, até agora eu não fiquei sabendo que eles falaram. Né? Nem o Múcio, nem os coronéis aí do Lula. Né? E trazer para vocês a seguinte reflexão, até fazendo um paralelo com o que aconteceu no final do ano passado, com o silêncio do Bolsonaro, que depois que perdeu, passou dias e dias calado, sem fazer nenhuma declaração. Quando fez a primeira declaração, semanas após a derrota, essa declaração de 2 minutos, dúbia, como são as declarações dele, né? Depois, Bolsonaro falou muito pouco desde que perdeu a eleição, ainda passou mais de 60 dias governando o país, praticamente não trabalhou, né? Não falou nada, e ainda deu uma escapulida aí para Disney, né? No final. Então, esse silêncio, durante certo período, as pessoas ainda conjecturavam, dizendo que ele está abalado. O que ficou demonstrado, muito pelo contrário, não tem nada a ver com dele ter ficado abalado, apesar de que isso possa ter acontecido também, tinha a ver com a seguinte estratégia, né? Como ele não podia endossar o que estava acontecendo, esses acampamentos, essas incubadoras de terroristas aí, como bem definiu o ministro da Justiça, Dino, né? Como ele não podia endossar essas práticas, ele preferiu ficar calado. Aí começaram até esse pessoal que segue ele aí, né? Ver sinais, ele não tá falando porque não pode. E rapidamente a imprensa começou a perceber que o silêncio dele dizia muito mais do que se ele tivesse dando as declarações habituais dele. Dizia, na verdade, que ele estava em silêncio esperando que o seu povo fizesse por ele. E, de fato, o povo fez, né? Ficou lá esse tempo todo, passou o ano, continuou lá nesses acampamentos, teve época também de barrar estradas e tal, e agora dia 8 fizeram o que fizeram. Pois bem, fazendo essa comparação com o que ocorreu, né, após as eleições, o silêncio do Múcio e dos generais das Forças Armadas, e aí são silêncios diferentes, também vou falar por quê, lembrando que o objetivo aqui é sempre fazer vídeos curtos, né? O silêncio do Múcio e o dos coronéis, eles dizem muito. Por quê? Porque, como bem está colocado aí no título do vídeo, né, quem cala consente. E o Bolsonaro, ele fez isso ano passado, e agora, de certo modo, o Múcio e os coronéis estão fazendo. Com uma pequena distinção aí entre o que pode e o que não pode ser feito, né? Porque o Múcio teria muito mais responsabilidade de vir a público falar o que está acontecendo. Se ele acha que ele não errou em momento nenhum, ele tem que explicar quais forças o impeliram a não cumprir com o que tinha que cumprir para que, de fato, o que ocorreu não tivesse ocorrido. Né? Porque se o Múcio acha que ele está indo bem no cargo, ele tem que admitir publicamente o que está acontecendo, para, apesar dele estar fazendo todos os seus esforços da melhor qualidade possível, esses esforços não estarem se concretizando em medidas que dessem certo do ponto de vista de evitar o que aconteceu no dia 8 último aí, né? O primeiro dia 8 do ano, 8 de janeiro, agora no Palácio, né? No Palácio do Alvorada, na sede do STF e no Congresso Nacional. E é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, o que aconteceu? Essa quebradeira, e o que aconteceu para que ele não conseguisse evitar. E o Exército, a tradição recente do Exército é de ficar falando em rede social, dando comunicadozinho, né? Então, por que esse pessoal não falou nada? Você pode se dizer que esses caras que estão lá agora, que são
os generais do Lula, talvez não sejam exatamente os mesmos generais que ficavam falando toda hora na rede social, mas nesse momento era importante ou Lula falar por eles, que não foi feito, ou eles próprios falarem, que é uma questão de mostrar que o exército vai romper com o que estava acontecendo, que é acobertar e, de certa maneira, até ajudar na intenção desse pessoal, desses golpistas, desses fascistas, desses terroristas, queiram chamar como quiser, porque o que não falta é a denominação boa para colocar para esse pessoal, né, que está querendo acabar com o Estado Democrático de Direito, está querendo acabar com a República. Então, se os generais de fato vão passar a cumprir suas obrigações constitucionais, eles deveriam ter colocado a cara para admitir que não tem controle sobre a corporação, que errou, que não está dando conta do serviço, pedir ajuda que seja, né, fazer isso chegar até a mídia, e nada disso foi feito, né? Então fica aquela história, quem cala consente. E eles estão consentindo o quê, gente? Eles estão consentindo a opinião pública que está se formando contra eles. Porque nada mais eu estou fazendo aqui do que repetir a opinião pública. A opinião pública quer que eles se manifestem. A opinião pública já está começando a imaginar que se eles não se manifestaram, é porque a coisa está pior do que parece. É porque o descontrole está maior do que parece. É porque a falta de empenho é maior do que parece. É porque eles não estão conseguindo cumprir com as suas obrigações constitucionais numa medida maior do que parece. Porque se eles estão achando que parece que eles estão fazendo melhor e que o saldo é positivo até agora, não é. E eles precisam dar explicação. Senão esse pessoal vai começar a ter essa teoria por conta própria também. O Múcio não falou nada porque ele não pode falar. Os ministros, os generais do Exército e da Aeronáutica e da Marinha não falaram nada porque eles não podem falar. Principalmente do Exército. Porque o que aconteceu foi em terra. Era competência do Exército ter auxiliado naquele momento, independente de qual dispositivo legal seria usado. Dispositivo legal para isso tem. O que não tem é dispositivo legal que permita a anuência, a conivência, a omissão que se observou nas imagens. Porque esse pessoal, como eu falei num vídeo anterior aí, eles têm muito orgulho do que estão fazendo. Então eles gravam tudo, né? E o que foi gravado? Tá, eu sei da questão da polícia do Distrito Federal. Isso é talvez até assunto para um outro vídeo, ou nem a gente precisa tocar nisso, porque já tá sendo falado a exaustão. Errou também, coniviu também. Né? O Anderson Torres, que era o secretário do DF, está decretada a prisão, né? Ele perdeu o seu cargo. O Ibanez, governador, sofreu a perca de mandato temporário também, está tendo uma intervenção lá. Tudo isso a gente sabe. Os erros da corporação e dos dirigentes lá do DF. Eu não estou falando disso nesse vídeo não, tá? Só deixar claro que aqui eu estou falando do silêncio de quem? Silêncio do Múcio e dos generais, que não deveriam estar em silêncio, porque não é isso que se espera deles nesse momento. Tá bom? Então esse silêncio deles fala muito mais do que qualquer declaração que eles pudessem estar fazendo nesse momento, que poderiam inclusive ser declarações para enganar as pessoas. Tá bom? Um abraço, até mais.